Você sabe o que é o inferno? E se sabe o que é o inferno, você acredita que o fogo do inferno vai se apagar um dia ou ele é eterno? Graça e paz, tudo bem? Eu sou o professor Netanias, diretor e um dos professores do Instituto de Teologia Logos, e nos próximos minutos eu quero lhe apresentar algumas verdades sobre o inferno. E talvez você me pergunte como eu posso saber se o que eu vou lhe apresentar aqui é verdade, e a minha resposta mais óbvia é sim, é verdade, pois quem nos falou sobre esta verdade é alguém que já foi lá, que pregou os espíritos aprisionados e que hoje tem as chaves da morte e do inferno. Simples assim. E sabe qual a melhor parte? É que o livro que nos traz todas essas evidências também é real e toda a sua verdade é comprovada filosófica, científica e historicamente. Até hoje, ninguém conseguiu sustentar qualquer argumento que tente provar que a Bíblia não é a verdade divina e absoluta. Agora que você sabe que as principais fontes que eu utilizarei para falar sobre o inferno são confiáveis, então vamos falar sobre o inferno. O conceito do inferno tem sido uma questão levantada por teólogos cristãos ao longo dos séculos, desenrolando assim uma série de debates e discussões sobre esta questão. A pergunta sobre o que é o inferno, se ele é real, se o fogo do inferno é eterno, são questões muito presentes na mente e nas pesquisas de teólogos, pois neste vídeo nós iremos explorar estas questões sobre o inferno a partir de uma perspectiva bíblica e teológica, mas ao mesmo tempo consideraremos as opiniões de alguns teólogos e eruditos do conhecimento bíblico. Mas para iniciarmos nossa conversa, vamos analisar algumas afirmações de teólogos cristãos acerca do inferno. Por exemplo, Inácio de Antioquia, enquanto ia da Síria para Roma para ser martirizado, ele escreveu uma carta aos Efésios, na qual afirma que para o inferno irão aqueles que distorcem as verdades divinas, tanto quanto os que aceitam tais distorções. E não é um lugar qualquer o inferno, mas é um lugar de fogo inextinguível. Ele diz o seguinte: não vos iludais, meus irmãos, os corruptores da família de Deus não herdarão o reino de Deus. Pois se perecem os que praticavam tais coisas segundo a carne, quanto mais os que praticam e que pervertem a fé em Deus, ensinando uma má doutrina. O tal torna-se impuro e marchará para o fogo inextinguível, tanto quanto marchará aquele que o escuta. Justino Marte adverte que deve-se saber que o inferno é o lugar onde serão castigados os que estiverem vivido iniquamente e não acreditaram que aconteceriam essas coisas ensinadas por Deus através de Cristo. Irineu de Lyon, discípulo de Policarpo, que por sua vez fora discípulo do apóstolo João, afirma que deste modo também ampliou a punição daqueles que não acreditam na palavra de Deus, que desprezam a sua vinda e recusam, porque não vai ser mais temporária, mais eterna. Para tais pessoas o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, e será para sempre condenado. Jerônimo, um dos 4 doutores originais da Igreja Latina e tradutor da Bíblia, afirma que estas persuasões são laços fraudulentos que infundem nos pecadores uma confiança que lhes conduz ao suplício eterno. João Crisóstomo fala da dupla penalidade do inferno quando ele diz que há uma dupla pena no inferno: o fogo e a privação de Deus. Pois o que é queimado é ao mesmo tempo também banido para sempre do reino de Deus. E este último castigo é mais grave do que o primeiro. Mas, claro, há também teólogos antigos e atuais que falam de outras condições do inferno, seja da sua não existência, como também da sua temporalidade, ou seja, ele não é eterno, um dia vai ter fim. É o que dizem, por exemplo, os teólogos espíritas. Afirmam que nossas faltas são finitas, dessa forma, puni-las com penas infinitas ou sempre internas seria um erro gravíssimo da justiça de Deus, sendo até considerado atribuir a Deus a criação de tais penas sem fim uma blasfêmia. Também nós encontramos definições como a que diz que a referência a Cristo, quando Cristo se refere ao Geena, não indica que o inferno seja um lugar de tormento infinito. O que é eterno ou inextinguível não é o castigo, mas o fogo que, como no caso de Sodoma e Gomorra, causa uma destruição completa e permanente dos ímpios, uma condição que dura para sempre. Ou seja, o que é eterno não é o fogo que
queimará os ímpios no inferno, ou que trará castigo e juízo aos ímpios no inferno, mas a permanência ou a permanência do resultado deste castigo. Aí então temos a aniquilação completa dos homens, ou seja, a doutrina do aniquilamento dos ímpios, que certamente, pela Bíblia, é uma heresia grotesca. Imagine comigo, se o resultado de uma vida distante de Deus, vivendo todas as formas de inimizade contra Deus, rebelando-se continuamente a Ele, odiando-o e verbalizando todo tipo de impropérios contra o seu Criador, fosse condenado apenas por um fogo momentâneo que queima, aniquila e depois disso nada mais existiria, nem ao menos a consciência do erro obstinado e rebeldia contra o seu Criador, onde haveria justiça nisso? Mas sim, é exatamente nisso que muitos acreditam, pois tentam justificar as decisões divinas com as suas noções finitas de amor e justiça, ao ponto de afirmar que a noção de que Deus deliberadamente tortura pecadores através dos séculos sem fim da eternidade é totalmente incompatível com a revelação bíblica de Deus como amor infinito. Um Deus que inflige tortura infinda às suas criaturas, não importa quão pecadoras foram, não pode ser o Pai de amor que Jesus Cristo nos revelou. E como se essas afirmações fossem insuficientes, apelam também para o emocional de Deus, ou pelo menos é isso que tentam aparentar estar fazendo quando questionam: tem Deus duas faces? É Ele infinitamente misericordioso de um lado e insaciavelmente cruel do outro? Pode Ele amar os pecadores de tal modo que enviou seu Filho para salvá-los e ao mesmo tempo odiar os pecadores impenitentes, tanto que os submete a um tormento cruel sem fim? Poderíamos legitimamente louvar a Deus por sua bondade se Ele atormenta os pecadores através dos séculos da eternidade? Entretanto, tais afirmações não condizem com verdades bíblicas que definitivamente nos asseguram que Deus é bondoso, misericordioso, amoroso, mas ao mesmo tempo é justo e punitivo. E em nada essas qualidades o tornam imperfeito ou de dupla personalidade. Aliás, a perfeição de Deus está exatamente no fato de que ele consegue administrar tais características de modo tão perfeito que não poderíamos, ou pelo menos não deveríamos, questioná-lo de tais decisões. Haja visto que nossa percepção do amor e da justiça é que são deturpadas pela natureza pecaminosa que ainda habita em nós. Não é que Deus seja imperfeito por agir desta forma, punindo ímpios pecadores. Nós é que não temos a plenitude do conhecimento e da compreensão destes atributos atuando de modo tão perfeito e por isso mesmo ficamos perturbados com tais afirmações, especialmente sobre o inferno ser eterno. Só a título de exemplo desta realidade inequívoca sobre a nossa pouca compreensão da justiça e do amor de Deus, o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, diz que o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. E continua afirmando que o pai corrige o seu filho porque o ama, mesmo produzindo tristeza. Veja bem, a palavra açoitar aqui é bater mesmo. No original, o termo grego é mastigou, que em português significa chicote, açoite. Mas para muitos a ideia de apenas disciplinar, repreender, simplesmente porque acham injusto bater uma criança, um adolescente, por exemplo. Outros ainda pensam que não condiz açoitar, porque simplesmente não seria uma demonstração de amor, mas de violência. Percebem o problema da questão? O inferno existe, o inferno é real, o fogo do inferno é eterno e para lá irão todos os que não herdarão o reino de Deus. Este ensinamento é claro nas Escrituras. Entretanto, há aqueles que imaginam que tudo isso não condiz com o amor de Deus. Essa é uma conclusão puramente emocional. Mas, adiante de tudo isso, precisamos saber o que a Bíblia diz sobre o inferno e qual o seu propósito. Afinal, a Bíblia é a fonte primária da teologia cristã. Por exemplo, em Mateus 25:46, o próprio Jesus nos afirma que dirá aos que estão à sua esquerda para apartarem-se dele, pois são malditos, e o que está preparado para recebê-los é o fogo eterno, que foi preparado não para o diabo, não para os homens, mas para o diabo e seus anjos. Entretanto, eles não se importaram com Jesus ou com as verdades divinas e serão lançados lá.
E para início de conversa, o fogo do inferno é eterno, e a separação de Deus em relação ao homem que é lançado no inferno também é eterna. Veja o que esses dois textos nos informam. Mateus 18:8 diz que, portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandaliza, corta e atira para longe, porque é melhor entrar na vida coxo ou no céu coxo, do que com os dois pés ou duas mãos ser lançado no fogo eterno. No versículo 9, o termo fogo eterno é intercambiado com a palavra fogo do inferno, ou seja, o fogo do inferno é eterno. Veja que o texto continua na mesma linha de raciocínio, então a conclusão mais lógica é que o mesmo fogo está sendo apresentado no texto. Fogo do inferno, o fogo eterno. Veja, se o teu olho te escandalizar, arranca, atira para longe de ti. Melhor entrar na vida com um só olho do que, tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno. Mas, a despeito de qualquer dúvida sobre a eternidade do inferno, o apóstolo Paulo vai afirmar de modo categórico em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, que com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perseguição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Novamente, aqui a ideia é de eternidade para aqueles que entrarão no inferno. O fogo nunca se apagará e o sofrimento será eterno. É certo que a questão da existência do inferno é complexa. Para alguns, o inferno é uma realidade inegável, baseada em uma leitura literal das Escrituras. Outros questionam sua existência, considerando apenas uma metáfora para as consequências espirituais do afastamento de Deus. Certo é que há provas suficientes nas Escrituras para afirmarmos sobre a realidade do inferno e a realidade eterna do fogo do inferno. Em Jó 26:6 encontramos a seguinte afirmação: o inferno está nu perante ele e não há coberta para a perdição. Sendo que o livro de Jó foi um dos primeiros livros escritos e relata a vida de um homem temente a Deus e que viveu em torno de 1500 a.C., é interessante encontrarmos já nessa época a ideia do inferno, conforme o padrão que desenrola-se durante todo o pensamento bíblico. O inferno está diante de Deus, pois Deus contempla tudo, controla tudo, inclusive o inferno, e nenhuma força poderá encobrir o inferno de Deus ou aplacar a perdição infligida aos que estão lá, pois o versículo anterior diz que os mortos tremem debaixo d'água. Em Salmos 9:17, lemos que os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus também serão lançadas lá. Os profetas falaram do inferno. Por exemplo, Isaías é tão explícito em sua profecia que declara tanto a existência do inferno quanto a razão pela qual o inferno veio a existir, quando ele diz no capítulo 14, a partir do versículo 12, que Lúcifer foi cortado da terra, pois em seu coração se ensoberbeceu e, ao querer ser semelhante ao Altíssimo, foi levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. E mesmo que tentemos interpretar esse texto como sendo apenas um afastamento eterno da presença de Deus, nós vemos o diabo, mesmo depois da sua queda, encontrando-se com Deus e questionando sobre Jó, acusando os filhos de Deus na presença de Deus, até que os esclarecimentos de Jesus e Judas nos dão o teor da profecia de Isaías como sendo realmente o inferno literal. E é no Apocalipse que temos o fechamento desta interpretação literal, quando é revelado a João que a besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo eterno. No capítulo 19, o diabo será lançado no lago de fogo para sempre, no capítulo 20, e a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo, no capítulo 21, como também todos aqueles que foram achados ou que não foram achados escritos no livro da vida. Em Lucas 12:5, Jesus mostra o teor da justiça de Deus contra os pecadores impenitentes, ou seja, os que não se arrependeram, pois ele está falando em um contexto da hipocrisia dos fariseus. E ele vai dizer o seguinte: eu vos mostrarei a quem deveis temer.
Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, é esse temei. Escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, Paulo fala da resistência do inferno, tentando prevalecer contra o homem. Claro que ele não está falando do inferno em si, pois o inferno é um lugar, mas dos seus representantes no mundo sensível, o diabo e seus demônios. Entretanto, declara que o inferno, através dos seus representantes, exerce influência sobre a humanidade, puxando-o para suas prisões. Tiago complementa essa ideia e diz no capítulo 3 que nos informa que um dos órgãos que são influenciados pelo inferno é a língua, e que tal língua inflamada ou influenciada plenamente pelo inferno é capaz de incendiar todo o corpo. A instrução de Tiago é que cuidemos da língua, pois se ela for influenciada pelo inferno, ela é capaz de jogar todo o corpo no inferno. Pois é isso que ele está dizendo ao comparar o corpo com um bosque e a língua com um pequeno fogo. Mas, como este vídeo já está ficando um pouco longo, se você deseja aprender mais sobre esse tema e tantos outros assuntos relacionados às doutrinas cristãs fundamentais com base bíblica, teológica, e tornar-se um cristão preparado para manejar bem a palavra da verdade e defender a fé cristã, eu lhe convido a conhecer os nossos cursos de teologia online. Nossos cursos já foram aprovados por milhares de alunos, e se você acessar agora o nosso site www.institutodeteologialogos.com.br, você poderá participar e aproveitar as nossas ofertas especiais nos cursos de teologia, e também poderá estudar em um ambiente totalmente configurado para o seu máximo aprendizado, bem como tornar-se um profundo conhecedor da Bíblia e da teologia, sem perder em nada para outro curso que esteja disponível hoje na internet. Mas, antes de encerrar este vídeo, quero responder algumas perguntas sobre o inferno. A primeira pergunta é: por que o inferno existe? Qual o propósito da existência do inferno? Jesus responde que a existência do inferno é atrelada à necessidade da condenação eterna do diabo e dos seus anjos. É só você ler Mateus 25:41, que ele mesmo está afirmando de modo muito claro: apartai-vos de mim, pecadores, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno é o destino final dos homens que rejeitaram a justiça de Deus, assim como é o destino final do diabo. A segunda pergunta é: por que os homens vão para o inferno? Não é injusto Deus jogá-las em um fogo eterno, sendo que pecaram temporariamente, ou seja, apenas durante suas curtas vidas? A resposta é dada em João 3:17-19 pelo próprio Jesus, que responde o motivo com muita clareza. Nesse texto, Jesus afirma que a condenação dos homens não ocorreu porque ele pregou e os homens não aceitaram, mas que a condenação dos homens já existia. E o amor de Deus está em justamente salvá-los do inferno. Entretanto, os próprios homens não o quiseram, eles o rejeitaram. Judas, em sua carta, no versículo 4, diz algo muito interessante. Ele diz que se introduziram alguns que já antes estavam escritos para o mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, e negam também o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas que juízo é esse? O versículo 6 responde a nós: e aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Veja como está em consonância com a fala de Cristo ao dizer que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Porém, os homens também irão para lá por conta da sua rejeição a Deus, por conta do seu pecado. A terceira pergunta é: o inferno é literal ou apenas uma metáfora para dizer que o homem está distante de Deus? Sinceramente, entendo ser este um absurdo lógico, afinal, na mesma intensidade e os mesmos tipos de argumentos são utilizados para afirmar sobre a existência do céu literal. Por que então sobre o inferno a aplicação desses argumentos seriam metafóricos? Por exemplo, a Bíblia afirma que o céu é literal e eterno, que para lá irão os justos, que a presença de Deus é real, que haverá paz e satisfação completa. Ao mesmo tempo, a Bíblia afirma que o inferno é literal e eterno, que para lá irão os injustos,
que não há presença de Deus e que haverá choro e ranger de dentes, e onde a memória, a consciência, a rebelião pessoal e o remorso nunca morrem. A pergunta óbvia é: se o céu é literal e eterno, por que o inferno não seria? E se o inferno com todas essas características não é literal e eterno, o que me garante que o céu seja diferente? Da mesma forma que Gênesis capítulo 1, versículo 1 inicia dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra, e vemos então a sua preparação, também encontramos, segundo Pedro 2,17, a informação de que o inferno fora criado em tempos eternos, e Jesus adiciona o fato de que esse inferno criado também foi preparado para o diabo e seus anjos. Ok? A quarta pergunta é: qual a importância do inferno para a fé cristã? Em primeira mão, precisamos entender que o inferno não é como a ameaça utilizada por pais todos os dias para os filhos que sempre estão desobedecendo. Não é isso que Deus faz todos os dias. Olha, cuidado, se você não andar na linha, eu te jogo no inferno. Aliás, Deus não faz isso nem com os pecadores. O que Deus executa diariamente é demonstrar o seu amor, embora também nos alerte continuamente sobre o seu juízo. Para isso, Jesus veio, para desfazer as obras do diabo. E para isso, o Espírito Santo foi enviado, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo divino. O inferno existe para todos que rejeitarem Deus até a hora da sua morte. Afinal, o escritor aos Hebreus vai dizer que depois da morte segue apenas o juízo. Para os salvos, a vida eterna; para os pecadores, a perdição eterna. A importância de termos muito presente a realidade do inferno em nossa mente deve-se ao fato da consciência sobre a nossa liberdade da condenação eterna. Para o cristão, o inferno não é uma ameaça, mas um lembrete de para onde estávamos condenados e do que fomos libertos. Paulo diz que Cristo nos livra da ira futura em 2 Tessalonicenses. Claro que ele fala da ira divina que se abaterá sobre a terra, entretanto, esta ira temporária é apenas um reflexo da ira eterna que penalizará o homem do inferno. Enquanto temos esta consciência, certamente nos aprimoraremos ainda mais e nos aproximaremos cada vez mais de Deus, nos tornando cada vez mais gratos por sua misericórdia e amor dispensados a cada um de nós. Finalmente, a última pergunta é: como podemos nos livrar do inferno eterno? A única salvação possível é através de Jesus Cristo. Não há outra possibilidade. Enquanto os pecadores não aceitarem a sua condição de distantes de Deus, a justa condenação do inferno pesa sobre suas vidas. João esclarece-nos que apenas Jesus Cristo, o justo, é o único advogado capaz de nos justificar diante do Pai e nos purificar de todos os nossos pecados. Não são as nossas boas obras que nos livram do inferno. É o nosso arrependimento sincero e a aceitação do senhorio e da salvação oferecidas por Jesus Cristo que nos livra do inferno. Você crê nisso? Deus abençoe e até a nossa próxima conversa sobre temas polêmicos da fé cristã. Eu aguardo você. Fica na paz.